Olá, pessoas! Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o que é o autismo, como identificar e as formas de tratamento. Então, se você conhece alguém que tenha esse diagnóstico, compartilha com a família ou com o responsável, porque isso pode ajudá-los a entender e a resolver questões relacionadas a esse tipo de deficiência. E aproveita e se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade daqui para frente. O autismo, cientificamente conhecido como transtorno do espectro autista, é uma síndrome caracterizada por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento, geralmente diagnosticada entre 2 e 3 anos de idade. Esta síndrome faz com que a criança apresente algumas características específicas, como dificuldade na fala, em expressar ideias, sentimentos, mal-estar no meio de outras pessoas, pouco contato visual, aquela criança que você chama e ela não olha para você, chama e ela não olha, além de padrões repetitivos e movimentos estereotipados, como ficar muito tempo sentado balançando o corpo de frente para trás, para frente e para trás. Assim, são sintomas e características do autismo o seguinte: dificuldades na interação social, como o contato visual, como falamos, expressão facial, gestos, dificuldade em fazer amigos, dificuldade em expressar emoções. Outra característica que a gente pode perceber é prejuízo na comunicação, como dificuldade em iniciar ou manter uma conversa, uso repetitivo da linguagem. Outra característica são alterações comportamentais, do tipo como não saber brincar de faz de conta, padrões repetitivos de comportamento, ter muitas manias e apresentar intenso interesse por algo específico, como a asa de um avião, por exemplo. Estes sinais e sintomas variam de leves, que podem até passar despercebidos, mas também podem ser moderados a graves, que interferem muito no comportamento e na comunicação da criança. E aí, você deve estar se perguntando qual a causa do autismo. Na verdade, qualquer criança pode desenvolver o autismo, e suas causas ainda são desconhecidas, apesar de cada vez mais pesquisas estarem sendo desenvolvidas para se descobrir. Alguns estudos já conseguem apontar para prováveis fatores genéticos que podem ser hereditários, mas também é possível que fatores do ambiente, como a infecção por certos vírus, consumo de tipos de alimentos ou contato com substâncias intoxicantes, como o chumbo e mercúrio, por exemplo, possam ter grande efeito no desenvolvimento da doença. Algumas das principais possíveis causas incluem deficiência e anormalidade cognitiva de causa genética e hereditária, pois observou-se que alguns autistas apresentam cérebros maiores e mais pesados e que a conexão nervosa entre as células era deficiente. Outro fator seria o fator ambiental, como o ambiente familiar, complicações durante a gravidez ou parto, alterações bioquímicas do organismo, caracterizada pelo excesso de serotonina no sangue, também é uma das principais causas. Anormalidade cromossômica, evidenciada pelo desaparecimento ou duplicação do cromossomo 16. Além disso, existem estudos que apontam para algumas vacinas ou para a reposição em excesso de ácido fólico durante a gravidez. Entretanto, ainda não há conclusões definitivas sobre estas possibilidades e mais pesquisas ainda precisam ser feitas para esclarecer essa questão. E como é que a gente confirma um diagnóstico desse? Normalmente é feito pelo pediatra ou psiquiatra, através da observação da criança e da realização de alguns testes de diagnóstico entre os 2 e 3 anos de idade. Pode-se confirmar o autismo quando a criança apresenta característica das 3 áreas que são afetadas nessa síndrome: interação social, alteração comportamental e falhas na comunicação. Não é necessário apresentar uma extensa lista de sintomas para que o médico chegue a um diagnóstico, porque esta síndrome manifesta-se em diferentes graus e por isso a criança pode ser diagnosticada com autismo leve, por exemplo. Por isso, o autismo pode ser, por vezes, quase imperceptível e pode confundir-se com timidez, falta de atenção ou excentricidade, como ocorre no caso da síndrome de Asperger e no autismo de alto funcionamento, por exemplo. Por isso, o diagnóstico de autismo não é simples e, em caso de suspeita, é importante ir ao médico para que seja avaliado o desenvolvimento e comportamento da criança.
podendo ele diagnosticar e indicar a melhor forma de fazer o tratamento. Existem diferentes tipos de autistas, sendo que a forma de apresentação ou o espectro autista é variável. Alguns pacientes apresentam um comportamento grave e outros leve, como é o caso do autismo de alto funcionamento. Nesse caso, o indivíduo pode ser muito inteligente, desenvolver sofisticados softwares ou ter uma facilidade extrema para alguma atividade específica, como a matemática, por exemplo. Alguns livros que falam sobre esta síndrome são O Estranho Caso do Cachorro Morto, da editora Record, e Um Antropólogo em Marte, da Companhia das Letras. Estas costumam ser boas leituras para os pais de crianças diagnosticadas com autismo, porque ajudam a entender a síndrome e como pode ajudar o seu filho também. O tratamento, como é feito, vai depender muito do tipo de autismo que a criança possui e do seu grau de comprometimento, mas pode ser feito com o uso de medicamentos prescritos pelo médico, sessões de fonoaudiologia para melhorar a fala e a comunicação, terapia comportamental para facilitar as atividades diárias, terapia de grupo para melhorar a socialização da criança. Quero destacar aqui que, apesar do autismo não ter cura, o tratamento, quando realizado corretamente e diagnosticado no tempo certo, pode facilitar o cuidado com a criança, tornando a vida dos pais um pouco mais facilitada e a da criança também. Nos casos mais leves, a ingestão de medicamentos nem sempre é necessária e a criança pode levar uma vida normal, bem próxima mesmo do normal, podendo estudar, trabalhar sem restrições. Por isso, é importante que pais e responsáveis fiquem atentos ao comportamento de seus filhos. Não fique pensando que é normal, que ele é quietinho assim mesmo, que ele não fala porque ele ainda está novo. É importante, sim, identificar e tratar para o bem da família e para o bem da criança. Assim ela terá um desenvolvimento mais saudável, o que vai facilitar muito a vida dela no dia a dia. Bom, nesse vídeo você aprendeu um pouco sobre o que é o autismo, quais são as características de uma criança que tem autismo, como tratar. Se foi útil para você, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo. Assim, mais pessoas terão acesso às informações. Dá uma olhadinha no vídeo como fazer inscrição no cadastro único, porque se o autista for de família de baixa renda, ele pode fazer o cadastro único para ser beneficiado com os programas sociais do governo federal. E lembre-se, o tratamento do autismo deve ser individualizado, cada caso é um caso. Seu filho não deve ser comparado a nenhuma outra criança. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo.